Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa. Hoje tenho aqui uma convidada especial, Débora Costa, uma terceirense que tem aqui muitos assuntos para partilhar connosco. Ela que também é mentora criativa, ela que ajuda e impulsiona outras pessoas, em especial as mulheres, mas acima de tudo uma pessoa que teve um percurso onde arregaçou sempre mangas, abraçou vários projetos, teve sempre estas ideias criativas, nunca teve medo de dar a cara por várias questões e por defender também aquilo que acredita. E hoje vamos conhecer um pouco mais então da Débora com esta história que também serve de inspiração para todos nós. Olá Débora, obrigada por aceitar o convite. E como eu dizia, aqui uma história que começa desde muito nova e vamos começar exatamente pelo início e fazer aqui o acompanhamento de toda esta vida, que tem sido uma vida bastante preenchida e sem nunca desistir. E começando exatamente pela infância, uma infância muito marcada na carrinha do pão da mãe, como temos aqui alguns registros de fotografias, aqui a filha dos bolos livres, digamos assim. Exatamente, eu tenho piada que estou no telemóvel várias pessoas como Débora dos bolos livres, Débora das pestanas, portanto a minha carreira, não é? A minha vida vai sempre marcando e estou a ficar anexada ao meu nome nos telemóveis das pessoas. Eu cresci na carrinha do pão, os meus avós paternos tinham uma padaria e a minha mãe sempre gostou de pão, apesar de minha mãe ser de São Miguel, não tem nada a ver, a padaria é do lado do meu pai. A minha mãe sempre gostou do negócio do pão e começou por uma venda ambulante de pão, porque queria juntar dinheiro para comprar a primeira máquina de lavar roupa, e depois a partir daí foi fazendo o pão de milho, foi distribuindo o pão e engravidou de mim durante esse período da vida dela, e eu nasci na carrinha do pão e acompanhei-a sempre ao lado dela numa caixa na altura não havia alcofas nem cadeirinhas de bebés, portanto era numa alcofa improvisada, que era uma caixa de fruta com uma esponja dentro. E dormia ali, cresci, lembro-me de ser pequenina e de trepar pela carrinha para ir pendurar o pão à porta das clientes. Ainda hoje em dia tenho clientes dessas que são minhas clientes na área da estética hoje em dia e lembram-se de mim pequenina e contam-me histórias de eu ter medo do cão, de eu ter caído no pátio, fiz parte e esse contacto com as pessoas sempre me cativou. E aqui depois sempre muito presente na padaria, sempre a ajudar a família. Exato. Acordava cedo, ia ajudar na venda do pão, ficava na escola, depois da escola chegava a casa e amassávamos os bolos livres, de início amassávamos à mão, portanto sempre a ajudar a família, sempre a trabalhar. E foi isso que talvez faça a Débora ser como é atualmente, esse espírito empreendedor veio incutido logo à nascença. Exato, isto acabou por nascer o livro infantil Manena, que conta. Durante este período de escrever o livro, eu percebi que efetivamente foi a minha vida na carrinha que me permitiu estimular a minha imaginação ao ponto de que eu criava 1500 negócios na carrinha. Eu tinha que inventar brincadeiras, porque eu brincava sozinha e não tinha mais crianças lá na carrinha, era eu e a minha mãe, e então as brincadeiras implicava sempre o mundo imaginário onde as clientes eram as minhas clientes e onde os pães eram a minha mercearia, onde era a minha biblioteca, onde eu inventava uma data de brincadeiras. E eu acho que hoje em dia essa capacidade que eu tenho de olhar para uma coisa e transformá-la num negócio vem da capacidade que eu tinha de olhar para os papos secos e transformá-los em artigos que eu pudesse vender. E lá está, essa história está toda presente neste livro, que é um bebê ainda, até é recente, este livro, o Manina, que também tivemos a oportunidade de acompanhar o seu lançamento em conjunto com todos os livros deste projeto. E lá está, este livro é o registro de uma criança que cresceu envolvida nos negócios, mas acima de tudo é uma herança que se deixa também para os filhos em concreto. A Débora, que também é mãe, fica este legado e esta mensagem de nunca desistir, principalmente para os filhos. Exato, e desde o meu filho mais velho, que já tem 24 anos, eu sempre digo a eles que eu não quero que a cabeça deles lhes limite, não estou a desvalorizar cursos superiores, não estou a desvalorizar nada, só não quero que a cabeça deles lhes limite, que eles são capazes de tudo e mais alguma coisa, desde que a cabeça deles esteja no sítio certo, esteja estimulada da forma certa. Quero que eles sejam felizes, independentemente de estarem a trabalhar na agricultura ou serem engenheiros aeroespaciais, o que eles quiserem, porque eu sou muito feliz a criar, eu sou muito feliz a saltar piscinas, a mudar. As pessoas ficam espantadas do salto que eu dei de uma área para a outra e voltei para trás, porque não era feliz. E hoje em dia é difícil encontrar. Porquê é que mudaste? Porquê é que vendeste? Porque não era feliz.
é isso que eu não quero para os vale a meus pena filhos. ficar num sítio onde não se é feliz. Não é? Completamente, defendo isso a 100%. Aqui este livro, e lá está, são 4 filhos, acredito que todos eles especiais, mas temos aqui a menina no meio, a Madalena, não é? E pelo que já sabemos, muito parecida com a mãe em tudo. Este livro também é um bocadinho do registro que fica para ela. Exato. A Madalena, quando nasceu, lá está, eu acredito que tudo acontece na nossa vida por um motivo. A Madalena não estava planeada. Quando engravidei da Madalena foi um choque, chorei muito. Mas quando ela nasceu e eu percebi que ia ter que me confrontar com a minha criança interior, ia ter que conviver com uma miniatura minha de quando eu era pequena, eu percebi porque é que ela apareceu. Ela veio fechar gavetas da minha criança interior e ela... Eu sou tão apaixonada, sou apaixonada pelos meus filhos todos, mas sou tão apaixonada pelo espírito que ela tem de liderança, de virar do avesso, de contornar as coisas e fazer as coisas à maneira dela. Isso ensina-me a mim própria, quando às vezes acho que ela está teimosa, que está chata, eu digo, pai, também sou assim, preciso me controlar. Portanto, a minha filha veio-me educar muito a mim. Já se está a ver que vai dar algum trabalhinho, mas que vale a pena, não é? Aqui, olhando realmente para essa questão de fechar as gavetas que faltavam fechar, isto é um processo fácil? Não, nada disso, e longo, e acho que fazemos-lo ao longo da vida toda, e quando pensamos que a gaveta já está toda arrumada, acontece qualquer coisa que diz, não, afinal ainda tinha aqui mais isto. Mas lá está, é a nossa história, é a nossa vivência, somos fruto da nossa vivência, mas nós é que decidimos o resultado disso. Mas como é que se consegue ter noção que tem que se fechar estas gavetas? A vida não nos dá outra escolha. É mesmo ter que ir abaixo, não é? Para conseguir completamente, é chegar ao fundo e ter que parar à força e pensar porque é que isto me aconteceu. Qual é a lição que eu tiro daqui? Eu nos meus piores momentos, nos momentos de me pôr dos joelhos e orar e dizer qual é a saída, porque é que isto aconteceu, eu penso logo qual é a lição que eu tiro daqui. Porque é muito mais fácil de enfrentar a vida olhando para a lição e aprendendo, do que focar só no problema e deixar que o problema me defina. Nunca deixa que os problemas me definissem. Nunca. E por falar nestes altos e baixos da vida, e lá está depois uma Débora já mais crescida, foi mãe cedo, aos 18 anos, e aos 19 fica viúva. E eu acho que aí talvez tenha sido dos primeiros cliques que a vida muda, leva-se aquela pancada e tem que se fazer à vida com um filho pequeno. Lá está, nada foi fácil para mim. Eu namorei-me com 16 anos, casei-me com 17, tive um filho com 18 e aos 19 fico viúva. Fico viúva de um suicídio, que ficar viúva aos 19 já é difícil, de um suicídio nesta terra, pior é. Cheguei a ouvir comentários, eu na fila do caixa para pagar as compras e a senhora à frente a explicar como é que tinha sido a morte do meu marido, e não tinha sido nada daquilo. A minha irmã está comigo, minha irmã fica horrorizada, quer responder e eu só estou anestesiada do que me tinha acontecido. E sinceramente fiquei anestesiada, dos 19 aos 21 anos eu sobrevivi só. Eu existi, eu era funcional, tinha que fazer as coisas, mas só aos 21 anos é que chorei. Tive uma crise de pânico onde chorei. Eu chorei tudo o que não tinha chorado até aquela data e disse, já chega, eu preciso sair deste fundo de poço. Eu vivia para pagar as dívidas que tinha ficado, tinha ficado com dívidas, com um filho para criar. A minha mãe tinha uma padaria, mas a minha mãe tinha uma funcionária, a minha mãe não ia despedir ninguém para me pôr a mim. E eu fazia assim os part-times lá na padaria e ia sobrevivendo. Levei aquele tempo que é como se eu vivesse fora do meu corpo e só me visse ali a viver, a ser funcional, pronto. Até que estava a fazer pizzas. Estava a fazer pizza para o jantar e, na altura, usávamos gás e comprávamos ao senhor que tinha um café em frente à nossa casa. Ele veio-nos instalar a bilha do gás, que era só eu e a minha mãe, não sabíamos montar aquilo, e ele disse, ai, sim, a cheira tão bem. E eu, assim, prova a pizza, tipo, a pizza estava a sair do forno, e disse, prova. E ele, pá, isto é tão bom. E eu fiquei a olhar para ele, aquilo, à meia da tarde, parava sempre carrinhas com os senhores das obras lá a lanchar. E eu, vizinho, e se eu deixasse lá umas pizzas para vender? Ele, olha, boa ideia, podemos experimentar. E posso dizer que paguei as minhas dívidas todas com as pizzas que fiz. E eu tinha, na altura, desloquei-me até ao senhor do Barbeiro e Lourenço, desloquei-me até ele e disse ao senhor, eu tenho vergonha de entregar-lhe 50 euros, mas era o que eu conseguia entregar.
E ele, na altura, ele não tem noção do impacto que ele teve na minha vida, que ele disse, olha, se todas as pessoas viessem aqui e entregassem-me 50 euros, ainda tinha calotes. Portanto, nunca tenhas vergonha de te pôr de pé. E aquilo marcou-me até hoje. Eu estava já no processo de escrever o livro, onde eu tenho uma dedicatória ao Sr. José Gabriel, quando decidi fechar a Casa do Bolo Leve e estava preocupada com o que é que os outros iam pensar, que isto não me domina, mas é impossível não pensar isso. E quando estava a reler e à procura de erros no meu livro, li aquela dedicatória e disse, pá, fui eu que escrevi isto, fui eu que vi isto, portanto eu vou ver outra vez. E foi com as pizzas, a juntar o dinheirinho que me pus de pé, fiz dinheiro para pagar a minha carta de condução, fiz dinheiro para voltar a estudar e a partir daí reergui-me e arregacei mangas e não vou dizer que nunca mais chorei, mas nunca mais vivi a fazer luto ou a lamber as feridas. A vida ensina mesmo que o luto pode ser de muitas formas e eu acho que neste caso o facto de ter um filho pequeno ajudou nesta situação porque teve que se ganhar forças mesmo sem querer. Crucial, porque se não tens forças para sobreviver por ti, tens que ter pelos teus filhos. E eu não gostava do olhar de pena que as pessoas tinham sobre mim e sobre o meu filho. Eu não queria que nós fôssemos umas vítimas, nós não éramos vítimas, estávamos a sofrer, mas não éramos vítimas. Vítima é quem sofre em silêncio e não tem coragem de procurar ajuda e chega ao ponto em que comete o suicídio. Essas sim são as vítimas, que não têm força para pedir ajuda, não têm força para sair da depressão, não conseguem sair de um buraco negro. Eu não queria ser olhada dessa maneira. E então tinha que dar o exemplo ao meu filho e tinha que ir à luta. Eu acho que ninguém nasce a saber ser mãe, digamos assim, mas aprendeu-se muito com isto, a ser mãe. Sim. Preocupas-te sempre preocupas-te, tu és o exemplo. Eu noto que sou fruto dos meus pais. Eu tenho uns pais que tiveram um casamento maravilhoso. Tive a sorte de crescer num lar onde os meus pais amavam-se, onde os meus avós amavam-se. O meu avô materno teve cá com 84 anos e ele falava da minha avó e os olhos dele brilhavam. O meu pai olhava para a minha mãe e os olhos brilhavam. Eu tive sorte de crescer nesse ambiente e de ter uma mãe extremamente lutadora, de ter exemplos, e eu sabia que eu queria ser isso para os meus filhos. E mais, não é? Porque a ideia é sempre melhorar aquilo que nós achamos que falhou. Eu tenho consciência que falho enquanto mãe, até com 4 filhos, na minha última filha, continuo a aprender a ser mãe, mas é sempre numa perspectiva de eu quero que os meus filhos me vejam como um exemplo. E agora, olhando para exemplo, a Débora foi um exemplo na área da extensão das pestanas e ainda continua a ser. Portanto, passamos aqui de pizzas para uma Débora que, por volta dos seus 24 anos, não é? Dá aqui a volta à vida e decide envergar numa área que nem era comum nos Açores. Foi a primeira a fazer extensão de pestanas cá nos Açores. Hoje em dia existem muitas, mas a Débora foi a primeira. Fui. Eu, até hoje, eu olho para as coisas e eu tenho amigas que dizem que a minha cabeça é uma central nuclear, porque eu olho para as coisas e todos os negócios nasceram de como é que não há isto aqui? Como é que ainda ninguém faz isto? Então eu pego e vou e faço. Eu conheci as extensões de pestanas em Paris, numa viagem com o meu namorado na altura, e eu estava à procura, eu gostava de maquilhagem, gostava de me pôr mais bonita, pronto, e fui a uma loja. Estava à procura de pestanas, como eu tenho o olho comprido, estava à procura de pestanas e lá numa loja perguntei à rapariga e disse, quero umas pestanas, mas quero umas como as suas. E ela riu-se e explicou-me, não, isto é colado. E eu até, o meu namorado na altura era fluente em francês e ela estava a explicar isto e ele é que falou com ela e eu achei aquilo fascinante. Como é que aquilo era colado? E ela, não precisei fazer manutenção. Achei aquilo fascinante. E eu, quando eu chegar lá, na altura pôr em Paris na altura era muito caro, isto já foi há muito tempo. Acho que eram 300 euros em Paris não deve ser nada, mas para nós é muito dinheiro. Sim. E eu fora de questão, quando chegar lá à terceira faço isso. Cheguei cá e liguei para vários sítios a pedir que queria fazer alongamento de pestanas. Sim, venha cá. E fui a um sítio e fiz uma permanente de pestanas. Não é isto, é uma coisa que se cola assim. Nunca ouvi falar nisso. Fui para a internet à procura. Na altura, eu tinha saído da imobiliária, foi a crise de 2008. Tinha saído da imobiliária e estávamos em crise e o meu namorado queria-me apoiar, estávamos à procura de um franchising para montar na ilha. E eu estava entre a Máximo Dutti, mas no topo de vendas estavam os spas e a Vendedor.
no topo de vendas dos franchisings. E eu, sempre gostei, porque eu, quando era pequenina, queria ser cabeleireira, ou arquiteta, ou pintora de casas, até que trabalhei numa imobiliária e descobri que afinal queria ser empreiteira. Mas eu assim, eu realmente queria ser cabeleireira, vou tirar o curso de cabeleireira. Pronto, fui saber, sabia que havia uma escola a começar com um curso de cabeleireira, mas como é que eu ia pagar o curso de cabeleireira? Lembrei-me das extensões de pestanas. Unhas toda a gente fazia, queria fazer uma coisa que ninguém fizesse, queria fazer uma coisa diferente. Lembrei-me das extensões de pestanas, fui para a internet à procura, havia 2 escolas em Lisboa que faziam essa formação. O curso, os cursos, os preços eram muito semelhantes, mas quando vi aquela fulana a fazer pestanas ao José Castelo Branco, com o chihuahua, com a Swarovski ao pescoço, eu disse, eu vou para esta, é mais carinha, mas vou para esta. E fui, fiz a minha primeira formação e fiquei horrorizada com aquilo. Cheguei cá, chorei com a minha mãe. E disse, mãe, aquilo é tão difícil, gastei as minhas poupanças todas e não vou conseguir fazer aquilo é muito difícil, só para isolar um fio, aquilo é horrível, eu não vou conseguir fazer aquilo. E a minha mãe disse, olha, calma, todo o bicho nascia feio, vais treinando, treinava na minha cunhada, punha, tirava. Coitada da cobaia. E levava horas, era tipo, parávamos a meio, era uma tarde inteira a fazer uma extensão de pestanas, que hoje em dia eu olho para aquilo e digo, senhor. Hoje em dia as minhas alunas acho que são espetaculares, conseguem atinar com aquilo muito mais fácil do que eu atinei há anos atrás. E a minha mãe disse, olha, porquê é que não vais? Quando eu vou ao hiper, eu reparo sempre nas unhas das raparigas, que elas estão arranjadas, porque é que não vais e ofereces a elas, lá está a minha mãe sempre mentora, ofereces a elas, porque quando eu vou reparo naquilo que elas têm, portanto as pessoas vão reparar, vão me perguntar, e assim foi, corri, deixei o meu cartãozinho com todas, mas toda a gente tinha medo. Toda a gente, agora cola nos olhos, oxalá tenhas sorte, mas não me parece, não sei o quê. Portanto foi um início difícil, mas assim que pegou a moda também, a coisa foi. Não, e depois, lá está, o nome foi criado, representam marcas, foi oradora internacional. Podemos dizer que a extensão de pestanas abriu aqui um percurso bonito. Foi uma carreira, continua a ser, mas já não é o meu foco. Foi uma carreira muito bonita. Ao meu primeiro congresso de pestanas que eu fui, mudou completamente a minha vida. Porque abriu os horizontes, eu encontrei pessoas que falavam a mesma linguagem que eu acabava por ser, já havia mais, mas éramos poucas e havia muita rivalidade, há muita rivalidade na área da estética e eu encontrei no continente, num congresso, várias pessoas estavam dispostas a ajudarem e a partilhar ideias e falávamos a mesma linguagem e passei a ligar-me muito mais com essas pessoas e essas pessoas abriram portas e acabei por participar em concursos, ser representante, recebi logo convites para ser representante de marcas, porque não era uma pessoa ali no meio do oceano, um espaço a explorar, recebi logo convites para representar marcas, passei a frequentar outros congressos, fui sendo conhecida, fui sendo reconhecida, participei em concursos. Foi uma carreira bonita. E nunca houve medo de partilhar o conhecimento com outras pessoas, dar formação a outras pessoas, ou seja, nesta questão da rivalidade, nunca houve este medo? Havia lugar para todos? Continua a haver lugar para todos, cada um tem uma assinatura de trabalho, somos um meio pequeno, mas ainda somos muitas pessoas e ainda bem que as mulheres terceirenses são muito vaidosas. E eu acho que quanto mais nós nos respeitarmos e respeitarmos o nosso trabalho, mais mercado há. Portanto, e nas minhas formações sempre tive o cuidado de formar-me, para já tenho muita teoria, porque acabei de fazer muitas formações, fiz formações específicas em cada produto, fiz formações específicas sobre a cola, formações específicas sobre a saúde ocular, e então sempre fiz questão de consciencializar muito as minhas alunas que isto é uma área de respeito, nós trabalhamos com saúde, com autoestima, por isso nunca tive receio de formar pessoas Tenho a receio delas não serem boas, delas não terem brio profissional, porque é esse o meu foco, que elas sejam boas e tenham um brio naquilo que fazem. E lá está, a extensão de pestanas não é apenas um luxo, como a Débora estava a dizer, também envolve a saúde, a autoestima, não é apenas fazer pestanas, ficou muito à volta disso, se calhar muita empatia também com as clientes, foi muito mais do que apenas pestanas. Sempre, e lá está, e aqui há quase que uma ponte para aquilo que eu faço hoje em dia, que foi, durante o período das pestanas, as pessoas estão ali deitadas, e eu cheguei a ter clientes que diziam assim, não sei se é do efeito de estar deitado, estou acabando de me contar a minha vida toda a ti, mas havia muita partilha, as clientes acabaram por se tornar amigas, porque havia muita partilha e elas partilhavam as suas dificuldades, e nós mulheres, parecia defender sempre as mulheres, não é que os homens não tenham dificuldades, os homens também têm dificuldades, mas nós mulheres temos
temos outras responsabilidades, mas já temos muita manutenção, nós somos vaidosas, gostamos de estar bonitas, queremos ter a unha arranjada, as pestanas, os homens, para eles está sempre tudo bom. Eles lavam a cara com o mesmo sabonete que lavam, pronto, está tudo ok para eles. Nós precisamos de mais coisas, portanto, nós temos uma manutenção mais, que tem um custo mais elevado, enquanto os homens não, e nós ainda vivemos num país onde recebemos menos, temos menos fontes de rendimento. E então sempre estimulei as minhas clientes a terem um extra, a fazerem por si, a lutarem. E elas, gostava de fazer mais um dinheirinho, tipo, mas pestanas é um vício, e mais isto, mais aquilo outro. Falavam-me sempre dos custos extra que tinham em cuidar da sua autoestima. E eu sempre fui boa nisso, dás-me um problema e dou-te uma solução. Eu vendi muito bem casas porque a casa tinha um problema e dizia, não, metes esta parede abaixo, metes isto aqui, tal. O meu irmão era empreiteiro e tinha noção de um bocadinho dos custos. Portanto, as minhas clientes diziam-me o problema que tinham em cuidar da sua autoestima e eu arranjava as soluções. Tipo, olha, mas tu dizes que fazes ressóis para a tua cunhada, porquê que tu não fazes ressóis para vender? E então, a partir daí, estimulava-as a terem o seu próprio negócio. Eu cheguei a ter uma que obriguei a desmontar uma flor de papel que eu tinha, porque ela gostava de papelaria, tinha imenso jeito, e eu dizia a ela, não, olha, ninguém faz este tipo de flores, que eu encomendei de continente, ninguém faz isto aqui nos Açores, vais aprender a fazer isto, e eu vou-te apresentar a fulana, e tu vais fazer papelaria para fornecer os trabalhos de fulana. E eu disse, pai, sou mesmo boa a fazer isto, e preciso de fazer algo com isto, preciso que as pessoas acreditem em si e que acreditem que podem dar asas ao talento que elas têm. E lá está, isto traz-nos um bocadinho pelo meio, existem outros projetos que vamos ter a oportunidade de falar, mas isto traz-nos para os tempos atuais, para uma Débora que se calhar pelo meio de vários projetos e como já foi possível perceber, acabou por perceber que não estava feliz e que precisava de algo mais, e agora temos uma Débora que se encontra ao ser mentora criativa a transformar ideias, projetos na realidade e a ajudar e dar aqui incentivo também a outras mulheres. Como é que surge então isto tudo e como é que se mete na cabeça que se vai fazer um evento para ajudar mulheres? Pois, o evento pôs-se na minha cabeça desde o primeiro congresso que eu fui, que aquilo teve um impacto tão grande na minha vida. Eu cresci tanto, fui tão reconhecida a partir daí que eu quis isso para os outros. Eu disse, estou tão feliz. Eu quero que as pessoas estejam felizes à minha volta. E sempre quis fazer isto, nunca surgiu a oportunidade. Na altura, estou no pico da minha carreira, quando me convidam a partilhar, a ser mentora numa turma do Fundo de Desemprego, e fui lá para partilhar a minha história com eles. E eu contei a minha história, mas acabei por saber foi da história deles todos. A aula tomou outro rumo completamente diferente, onde um tinha um talento enorme, que era arranjar cantadores, arranjar outras coisas, mas sentia que era menos que o irmão, que tinha tirado um curso superior. Outra sabia fazer pastéis brasileiros, que ninguém os fazia cá na altura. Depois outros sabia fazer outra coisa, mas eles tinham uma desvalorização pessoal, que aquilo tocou-me. E eu acabei por falar sobre as ideias que eles tinham. Mas tu sabes fazer o quê? Porquê que tu não te juntas com a fulana? Existe a Oscar App, pode ser uma inspiração para vocês. Tu vais, por exemplo, a minha mãe, se apanhar alguém que ela possa agendar para ir lá à casa dela fazer furos, pendurar quadros, fazer não sei o quê. E se vocês têm noção que há imensas pessoas que não sabem fazer furos numa parede, mas precisam de alguém. Só que os nossos empreiteiros estão ocupados com obras e com isto e com aquilo, não há ninguém que tenha esse serviço. Vocês arranjam uma carrinha, o investimento é baixo. Comecei ali assim a dar um brainstorming com a turma inteira. E eu disse, não, eu preciso de fazer algo com isto, porque as pessoas precisam de ouvir que tem valor. Não é... E eu uso muito a comparação dos rissóis, porque é uma coisa comum, que acho que quase toda a gente sabe fazer rissóis. Há pouco tempo estava a falar com uma amiga minha de São Miguel e eu assim, o que é o pior que te pode acontecer? Isso não é desse, o que é o pior que te pode acontecer? Tipo, o quê? Vais para casa fazer rissóis e achas que não vais sobreviver com isso? Tanta gente que o faz, tipo... Portanto, eu disse, estas pessoas precisam de perceber que têm valor com os talentos. Eu disse a eles, a inteligência artificial pode substituir o teu irmão, que é formado em tecnologia, mas não pode substituir as tuas mãos que arranjam os cantadores, que arranjam as máquinas de lavar a louça, que arranjam essas coisas. Por isso, eu dou tanto valor às mãos e ao trabalho manual, e hoje em dia digo ao Gabriel, filho, estuda, que eu não quero que a tua cabeça te limite, mas por favor, seja eletricista. O outro dia foram eletricistas lá à casa e paguei um balúrdio. Estas artes são sempre desvalorizadas, são sempre associadas, são sempre... As pessoas acham que por seres eletricista não és ninguém. Não, tens tanto ou mais valor como médico, porque os médicos precisam dos eletricistas e os eletricistas precisam dos médicos, nós precisamos todos uns dos outros. E eu disse, eu preciso de fazer isto. E
chamei uma amiga minha, queria que ela fosse a testa de ferro, porque eu sou muito boa a ter ideias, mas depois não quero aparecer. Quero fazer tudo, mas vai outra pessoa na frente. Então chamei a minha amiga Joana, e disse, Joana, tem esta ideia assim, assim, e quero que sejas tu a apresentar. Este orador, esta pessoa que eu conheço tem ideias espetaculares, adoro falar com ela. Outra oradora, a Vera dos Morangos de Sabores da Horta, é uma pessoa extremamente criativa, que tem 2 cursos superiores e que pega num morango e cria os morangos, cria aquilo, cria aquele outro. Ela qualquer dia vai inventar qualquer coisa para aquela parte verde do morango. E eu disse, estas pessoas precisam de contar a sua história, porque outras precisam se inspirar nelas. E daí nasceu o Açores Girl Power. Nasceu um congresso virado para o empoderamento feminino, que foi um sucesso. E eu faço esse congresso no dia 19 de maio, e no dia 1 de junho eu abro a Casa de Bolo Lift. Que decidi que, não, eu vou voltar para os negócios da família, que foi depositado em mim todo esse peso de uma herança do negócio, não é? Eu amassei os bolos Lifts com a minha mãe, minha irmã está no continente, o meu irmão está no Canadá, portanto... Quem está cá sou eu que vou pegar nos cornos do touro. Ok, vou abrir a Casa de Bolo Lift. Sempre achei piada, uma casa de chá, eu gosto de cozinhar. Para a Casa de Bolo Lift, só que teve um sucesso enorme. E eu a pensar no dia 19 de maio, que tinha sido um dia que teve um impacto na minha vida enorme. Ainda estive na Casa de Bolo Lift de 1 ano e meio, até dizer, eu não estou feliz aqui, eu fui feliz naquele dia, e é isso que eu quero fazer da minha vida. E então... Temos a segunda edição. Temos a segunda edição, dia 8 de março. Vendi a Casa de Bolo Lift, alinhei o TIC e o TEC, estou num outro evento que tinham-me convidado para levar o Açores Girl Power para São Miguel. Fui a um outro evento em São Miguel e disse... Está na altura de fazer o Açores Girl Power. E durante aquele evento olhei para o telemóvel e disse, olha, dia 8 de março é dia da mulher e calha num domingo, porque aos sábados há muitas pessoas que trabalham, então eu faço questão que seja num dia onde as pessoas estejam mais livres. Há muita gente a trabalhar aos domingos, mas faço questão que o evento seja num domingo. Dia 8 de março é dia da mulher, é um domingo, é quase poético. Dia 8 de março. Pus aquilo na minha cabeça, cheguei cá, fui falar com as pessoas, ok, está tudo ok para o dia 8 de março, e vai nascer a segunda edição dia 8 de março. E já aqui bem delineada, com bilhetes já à venda, não é assim? E com alguns oradores, até já alguns nomes que já foram anunciados. Partilhados, exatamente. Eu não queria pôr os bilhetes já à venda, até porque queria anunciar primeiro os oradores todos, mas a malta que não conseguiu apanhar a primeira edição, e recebi feedbacks maravilhosos, recebi feedbacks como a energia da ilha mudou. Eu, no processo da Casa de Bolo Lift, tive pessoas que foram à primeira edição, que me procuraram e disseram, olha, eu saí de lá muito inspirada e estou a pensar em seguir só isto, a Renata das Velas. Foi uma das pessoas que me procurou e disse assim, eu estou a pensar em despedir. A Renata das Velas, e estou-me a rir porque é a Débora das Pestanas, a Renata das Velas, vocês estão desgraçadas desta forma. Estou a pensar em fazer isto a tempo inteiro, e disse, olha, acho que fazes muito bem, tu és nova, não é? Quando somos mais velhos, temos filhos, há outras coisas a pesar. Se tu és nova, não tens filhos, que é o pior que pode acontecer? Voltares a ter que arranjar um trabalho que recebas o mesmo que recebes agora? Portanto, olha, vai, se é a altura de arriscar, é agora. Houve pessoas a partilharem comigo que iam se lançar e eu senti-me ali presa. Sim, foram várias pessoas que contribuíram para eu dizer, não, eu vou vender isto e é isto que eu vou me dedicar. E então, esse feedback e as pessoas que não conseguiram ir à primeira edição estavam, Débora, eu não quero perder bilhetes desta segunda edição, eu não sabia que isto tinha existido, porque eu queria a primeira edição, mas claro que o meu síndrome de impostora estava sempre, será que vou ter pessoas? Será que vou comprar bilhetes? Quantas pessoas é que vão aparecer? E quando andei à procura de espaço para fazer isso, tive em consideração um espaço e o meu marido disse assim, olha, é bom porque vai estar cheio, disse, mas a lotação da sala são 60 pessoas. O meu marido disse, 60 pessoas não é bom? Eu disse, mas eu quero mais, é ambicioso, eu quero mais. Tipo, quando eu vejo 120 mulheres entrar naquela porta, eu desatei a chorar. Eu já estava lá dentro desde muito cedo, com o técnico de som. Eu não tinha noção das pessoas todas que estavam na sala de check-in. Quando abriu a porta e entrou aquela gente toda, estas pessoas todas confiaram em mim. E ontem, quando eu lancei da hora para abrir a bilheteira, eu fiquei tão nervosa como fiquei no próprio dia. Eu ontem estava num pico de nervos,
Eu a pensar, caneco, amanhã tenho que estar aqui. Porque é aquela coisa, não é? As pessoas estão a confiar em mim. Então, eu sei o propósito que eu tenho no meu coração quando crio este evento. Também sei os oradores, vou ter temas diversificados, também trazer temas diferentes, trazer pessoas que para mim são uma inspiração e acredito que sejam para várias pessoas. Desta vez vou alargar mais um bocadinho, vou ter, já posso fazer aqui spoiler, falei com os donos a raiz mãe do Olhar Point, porque acho que a história deles é extremamente inspiradora. Criar um negócio que não é um negócio, é virado para a sociedade, é um bem para a sociedade. O que é uma IPSS? Como é que se cria um negócio que afinal não é um negócio? Acho que as pessoas precisam de saber estes pormenores, porque há imensas pessoas com ideias. Há uma pessoa em particular que tem uma ideia de criar uma startup, mas não sabe como é que se cria uma startup. Portanto, eu própria vou aprender com a partilha deste congresso. Ontem recebi a confirmação de ter a doutora Andreia Cardoso, que foi Presidente da Câmara, que ela não sabe, mas eu transcrevia as reuniões da Câmara para o site, nessa altura, que ela foi Presidente, e a postura que ela teve, eu olhava e admirava e dizia, um dia eu quero ter este controle que a mulher tem. Esta postura que ela tem de autorrespeito durante as reuniões todas, para mim foram uma inspiração enorme até aos dias de hoje, que mudaram a minha postura perante acusações. Acho que é uma mulher que está num lugar maioritariamente dominado por homens, ela foi a primeira, ainda por cima, portanto ela foi uma inspiração para muitas mulheres e acho que ela não tem noção disso e quero que ela vá partilhar essa experiência. Tenho a Ana Leitão, que trabalhou já em várias empresas multinacionais, vai falar sobre marca pessoal. A doutora Adriana Santos, que foi uma das pessoas que participou no Azores Girl Power e vai ser oradora nesta edição, vai falar sobre fotografia, que é uma paixão dela e que tem feito um trabalho maravilhoso. Um leque de oradores inspirador. E até estes oradores, de certa forma, às vezes nem têm noção do potencial e da forma como devem ser valorizados. Este evento também permite isso, é mostrar às pessoas que elas têm potencial e também são um exemplo. Exatamente. Eu tive a primeira edição, ainda por cima as pessoas não sabiam o que é que era. Elas todas, não havia uma que não estivesse nervosa. Não, mentira, as tatás são muito tranquilas, elas estavam lá na boa, mas não havia uma que não estivesse nervosa e dizia, mas quem é que eu sou? A Milita foi uma das oradoras da primeira edição, que é a educadora dos meus filhos, que é uma pessoa que, ela é coordenadora, ela é a diretora do colégio e quase todas as funcionárias foram minhas clientes, direta ou indiretamente, e eu acho impressionante como é que uma mulher dirige um grupo de mulheres e não há uma única mulher que não falasse bem dela. Então convidei-a para falar sobre liderança, sobre gestão de equipas, e ela, mas quem é que eu sou? E gosto imenso de ainda hoje ter pessoas a dizerem que eu gostei tanto da palestra da Milita, aprendi tanto. Portanto, pessoas comuns, que têm vidas comuns, mas que têm um método de trabalho que inspira outras pessoas. E é isso que eu quero. Quero que as pessoas se sintam valorizadas, quero que as pessoas percebam que são únicas, que são insubstituíveis pelo amor e dedicação que põem àquilo que fazem. E lá está, voltamos aqui ao que eu disse antes, há espaço para todas as pessoas, porque ninguém és tu. A falta destes eventos cá na ilha, são bem poucos os momentos que cá este encontro, este convívio, esta partilha de experiências, talvez fosse necessário mais. E eu até acho que depois do Azores Girl Power até aconteceram mais feirinhas de artesanato. Eu amei que no Natal à frente toda a gente ofereceu muito artesanato. Nasceram mais mercados de Natal, isso acho que foram iniciativas das juntas de freguesia e das câmaras, mas o próprio artesanato juntou-se. Criaram, houve um mercadinho de Natal, não foi mercadinho de Natal, foi mesmo feira de artesanato aqui a decorrer na Praia da Vitória, acho que chegaste a estar lá presente. Sim. As pessoas juntaram-se mais para tentar estimular mais convívios de empreendedores e era este mesmo o intuito do Azores Girl Power e espero que hajam mais e que as pessoas se inspirem mais umas às outras, acreditem mais em si para poderem dar a cara. Que é importante, as pessoas às vezes têm negócios, têm vergonha de aparecer, acham que e as pessoas acham que precisam de estar perfeitas ou estar num patamar para poder se apresentar. E preciso que a minha casa seja estética para poder mostrar, quando não, porque eu vou-me relacionar contigo se a gente estiver no mesmo nível.
ainda foi há muito tempo, teve uma pessoa que partilhou comigo que, falei com a minha diretora, fizemos videochamada e ela estava com uma camisola e ela tinha uma nódoa e eu olhei para ela e disse assim, ela também anda com nódoas como eu, ela também cozinha como eu. A gente precisa se relacionar, pessoas relacionam-se com pessoas, com vidas comuns, não é com vidas perfeitas, não é com processos perfeitos, porque quando a gente vê coisas perfeitas nós tendemos a desvalorizar, não, o meu ainda não está bom, o meu ainda não está perfeito. Quando a gente percebe que a outra pessoa passou por um percurso e que também teve coisas erradas, também deu cabeçadas, a gente sente-se mais, baixa ali aquela barreira e a gente consegue se relacionar e a gente sente-se mais à vontade de perguntar àquela pessoa, olha, também fiz esta asneira, como é que tu ultrapassaste isto? E lá está, a Débora nunca esperou pelo momento perfeito, nem pela ocasião ideal para se lançar de cabeça e pelo meio, já falamos aqui da Casa de Bolo Leves, mas houve muito mais, houve bolos, não é? Também há mistura, houve muitos outros projetos, acho que todos eles com o seu propósito no tempo certo, mas todos estes projetos, e destacando aqui a Casa do Bolo Leves para esta questão familiar, podemos dizer que a família foi sempre uma grande rede de apoio e falando agora do marido que no meio das voltas vai-se buscar um Michaelis, não é assim? Que foi o braço direito aqui na Casa de Bolo Lift. Sim, eu disse isto na minha palestra na primeira edição. O meu marido é o meu sócio. Ele é um sócio da vida, ele é um sócio dos negócios, ele é o meu braço direito. O meu marido não era empreendedor. Ele hoje em dia é empreendedor, acho que isto apega-se. Ele hoje em dia é empreendedor, mas ele sempre acreditou em mim, sempre foi, não, até agora deu certo, portanto vai. Sempre esteve lá para mim. Nós temos 4 filhos, nós não temos uma grande rede de apoio, é a minha mãe e nós, mas ele sempre foi o meu sócio, sempre foi uma pessoa que acreditou em mim, sempre nos apoiámos um ao outro, por isso eu digo, é o meu melhor sócio, é o meu marido. E foi fácil para ele encerrar a Casa do Bolo Lift? Não, para ele não foi, nem para ele nem para a minha mãe. Mas ele percebeu que era o meu limite, ele percebia que eu não estava feliz, mas tentávamos ali assim, só que não era um espaço, talvez se fosse num espaço maior que eu pudesse aumentar uma equipa e pudesse delegar, mas era um espaço pequeno que dependia muito de mim presencialmente e eu sentia-me presa ali, sentia-me limitada. Por isso não fechei mais cedo, foi por respeito a ele, foi à espera dele perceber, foi à espera da gente se encontrar e ele perceber que realmente eu não estava bem, não estava feliz. Eu acho fascinante esta leveza, esta forma de levar a vida de uma forma tão descontraída e não ter medo de encerrar capítulos. Eu não percebo como é que é possível se encerrar capítulos assim. Eu gostava de ser assim, isto temos que falar mais vezes para eu ser assim, mas isto é mesmo tudo não há medo de começar do zero. Não, o pior que me pode acontecer. Não. O medo está, agora dá espaço a ele. Eu costumo dizer, está tudo certo, a gente chora, a gente tira uma hora para chorar, mas depois lavas a cara e vais. É dar um susto no meio. Os brasileiros é que usam muito essa expressão. É dar um susto no meio, porque o pior que me pode acontecer? Errar, parar, pronto, vai. Faz outra coisa, já fiz tanta coisa. E até agora ainda nada deu errado. Posso não ter querido mais, mas nada deu errado. Por exemplo, os bolos, e quando vi que aquilo estava a escalar, era suposto de ser uma brincadeira, enquanto a minha filha dormia, e a seguir, de repente, aquilo escalou, e quando eu percebi que aquilo ia perder o controle, disse, vou parar, antes disto perdeu o controle, e depois de eu assumir o compromisso com as pessoas, e acabava por negligenciar os meus filhos, e eu não queria ter mais filhos, porque queria ter tempo para dar aos meus filhos, e senti que negligenciei muito o Gabriel, porque o Gabriel, eu saí do hospital numa quinta-feira, e na segunda eu estava já a trabalhar. Não dava para parar, estava a começar a arrancar a carreira e então depois eu disse, não quero ter mais filhos, porque eu não quero ter filhos para não lhes dar tempo. E quando apareceu a Madalena eu não queria e chorei muito por causa disso, porque eu estava no meu auge de carreira. Foi bom porque aí percebi que estava a alimentar o meu ego e não o meu propósito. E foi aí que eu disse, ok, se calhar está na altura de eu me virar mais para os negócios da família. Ainda não tinha encontrado o meu propósito, que nasceu o Azores Girl Power, que me veio mostrar o meu propósito. Mas quando nasceu a minha filha e disse, não, eu quero mais tempo para mim, e foi preciso ir à Casa de Bolo Leves e perceber que não era feliz para conseguir impor limites e dizer que não, porque eu tinha
não era pelo negócio, era porque não era capaz de dizer que não às pessoas. Não, as pessoas querem umas pestanas comigo, não. E dava por mim a trabalhar 12, 16 horas por dia e ainda tinha tempo para os meus filhos. E não era isso que eu queria, achei que ia ter mais tempo indo para a casa de bolo leve. Realmente tive mais tempo, não era mais feliz. Ok, então é preciso voltar atrás, ajustar aqui as coisas, respeitar o meu tempo. Lá está, o que pode acontecer? Voltar para trás, qual é o problema? Não fiz bem, volta a fazer bem. Eu até tenho medo de perguntar quais os planos para o futuro, porque eu aposto que já existem planos e vontade de fazer mais. Existem planos. Uma das coisas que também me levou a abrandar foi porque a carreira da estética é uma carreira muito bonita, mas é uma carreira que fisicamente tem desgaste. E eu comecei a ter tendinite, comecei a perder força nas mãos. Fui para a casa de bolo leve, mas o que me relaxava era a parte da cozinha, portanto o picar, as coisinhas miudinhas. O sucesso da casa de bolo leve acabou por ser as pocas e não o bolo leve. E eu então, nada era aquilo, mas estava a tentar respeitar também o meu corpo, as minhas mãos. No meu aniversário, o meu marido, já passámos a fase das surpresas, então eu digo a ele o que é que eu quero. Olha, eu quero um workshop de cerâmica. Ele foi à procura, não encontrou cá. Encontrei eu no continente, tinha-lhe oferecido um bilhete para um concerto, fomos os dois, fomos ao workshop de cerâmica. E eu amei. Eu adoro trabalhos manuais. Eu estou doida para fazer um workshop de costura, que ainda nunca consegui. Acontece sempre qualquer coisa, eu nos fins de semana cá há workshops de costura. Mas eu adoro trabalhos manuais, aquilo relaxa-me. Eu quando fui fazer o workshop de cerâmica, fiquei apaixonada por aquilo. Quando nós voltámos, eu dei pelo meu marido a ver preços de fornos. E eu disse, estás doida, a gente vai fazer obras agora na casa de banho, não... Eu disse, eu tinha saudades de te ver feliz, porque ele viu-me tão feliz, ele ia fazer a cerâmica. Entretanto, uma amiga minha que também tinha um ateliê de cerâmica fechou para tomar outro rumo, porque também falávamos uma com a outra sobre ainda estou feliz e preciso mudar o meu rumo. E ela dizia-me a mesma coisa, ainda estou feliz e preciso mudar o meu rumo. E ela, no caso dela, ela não estava feliz no ateliê de cerâmica, comprei o estoque dela. Então, eu tenho aqui, na fila de espera, um ateliê de cerâmica, mas no meio do ateliê de cerâmica nasceu a ideia de criar uma startup de artesanato. Isto ainda é só ideia, a ideia está toda formulada na minha cabeça, é este o problema, que é, eu olho, não há, e eu já tenho logotipo, já tenho nome, já tenho tudo na minha cabeça em dois segundos. Gostava muito que se chamasse Creative Arts, onde as ideias florescem, e que fosse um espaço de co-work, um espaço criativo, um espaço onde as pessoas pudessem ir. Não tenho espaço em casa, e por acaso eu tenho um espaço em casa, sou sempre precisa em casa, sou sempre interrompida, é sempre preciso qualquer coisa e sempre preciso arranjar um espaço onde eu possa levar o ateliê de cerâmica. Neste momento só produzo peças para mim, porque é terapêutico, porque eu amo fazer aquilo, mas realmente qualquer dia já não dá mais espaço para arrumar peças, vou ter que começar a vender aquelas peças, mas o processo de criar cerâmica, aquilo é terapêutico, gostei imenso daquilo e há imensas pessoas que se viraram para os trabalhos manuais, para o artesanato como forma de terapia, mas há imensas pessoas que não têm espaço em casa para fazer isso. Então sou meu marido, olha, uma startup de artesanato com uma mesa grande de co-work, onde as pessoas pudessem ir, onde pudessem respirar criatividade, onde pudessem partilhar criatividade. Conheci uma amiga durante o processo da escrita do livro, a Donzília, do Ateliê das Bonecas, que ela a trabalhar aquilo, não há pessoa mesmo que a pessoa não tenha criatividade de zero, ao pé dela, a cabeça sai de lá a ferver. Portanto, eu quero um espaço onde isto possa realmente florescer a criatividade e florescer ideias. Então eu acho que no futuro eu quero ter uma startup de artesanato. Eu acho isto hilariante. Como é que se consegue ter tempo e gerir isso tudo? Pois, o tempo. No meio há o gosto pela cozinha, que eu já percebi que sim. Há o ser mãe. Como é que se organiza tudo isto? Pois, aí entra a parte em que neste momento eu estou na estética, mas não faço publicidade disso. Eu até disse, eu não quero voltar a ter página, eu não quis voltar para o espaço onde eu estava, porque não queria ter o destaque que eu tinha, que eu gosto imenso das pestanas, eu gosto do processo de criar as pestanas. Então havia um convite pendente já há algum tempo para ir trabalhar para aquele sítio, falei, se o convite ainda se mantinha e estou nesse espaço onde consigo estar mais escondida. E decidi que ia trabalhar só 2 dias por semana para conseguir ter o resto da semana livre. No meio disto tudo existe a parte de ser mentora criativa, porque lá está, várias pessoas procuravam-me e diziam, Débora, eu tenho esta ideia, eu não sei como organizá-la, e iam-me sempre pedindo ajuda, e então eu própria fiz uma mentoria e criei uma mentoria onde consigo apoiar as pessoas de procura-me
para diversas situações. Eu preciso aumentar a minha faturação, eu preciso de atingir outro tipo de clientes e sou boa a criar negócios, sou boa a ajudar os negócios dos outros. Pega, avalia o negócio, ok, vamos ajustar este tipo de comunicação para tu conseguires atingir estas pessoas e está a ser espetacular. Quem tiver uma ideia de negócio já sabe, é só falar com a Débora que esta mulher resolve tudo, decide o nome, o logotipo, tudo assim, rápido. Aqui podemos dizer que então tudo isto, e aqui já na nossa reta final da nossa conversa, podemos dizer que tudo isto deve-se muito à mãe. Sim. Foi a maior força e inspiração. Há pessoas que têm muitos ídolos e exemplos, neste caso podemos dizer que é a mãe. Sem dúvida, sem dúvida. É impressionante como é que a minha mãe é a pessoa com quem eu mais choco, mas é a pessoa que eu mais procuro a aprovação, porque é a pessoa que mais me inspira. Se pudéssemos definir a Débora numa só palavra, o que é que definíamos? Não sei, talvez criatividade? Acho que sim. É a cabeça que nunca para, pronto. É a central nuclear, como diz a minha amiga Mariana, é a central nuclear. Que mensagem é que deixamos para quem nos está a ver, acima de tudo, esta mensagem de nunca desistir, nunca ter medo? O que é que podemos dizer? Acho que é isso mesmo, é não ter medo. É o que é o pior que pode acontecer, tem que voltar para trás e depois, já fazias, portanto se fazias, já vais ter outra bagagem, já vais conseguir fazer de outra forma e obter outros resultados, portanto, tem medo para quê? Nem mais. Muito obrigada, Débora. Muito mais havia para falar, mas o nosso tempo também é limitado, mas quem tem tanto para falar é mesmo dessa maneira. Eu agradeço muito aqui este exemplo, este testemunho e mesmo até inspiração, até eu saio mais inspirada. E desejo muita força para continuar com todos os projetos. Fico à espera da startup, quem sabe eu ainda vou lá fazer uma reportagem, porque realmente é de notar e muitas das reportagens que fazemos é mesmo sobre o artesanato. Muitas feiras, muitos mercados e em cada cantinho da ilha existem novos talentos a surgir neste sentido. Portanto, acho uma ótima ideia e que venham muitos mais projetos. Muito obrigada pela partilha. Obrigada. Eu que agradeço. Ficamos então aqui com este testemunho da Débora, que deixa-nos também aqui esta leveza e também esta alegria que ela consegue transmitir, uma pessoa que soube sempre começar do zero e que nunca desistiu. Fica então este exemplo, ficam aqui várias ideias e quem sabe seja a vender rissóis, seja a abrir uma startup, tudo é possível, o importante é realmente sermos felizes. Fique bem, até uma próxima.